Olá, minhas crianças, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre obrigações, exatamente, direito das obrigações, especificamente as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. E o que são obrigações? Obrigações são pactos, né? São acertos que duas pessoas, pelo menos duas pessoas fazem, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, se pactuam, se acertam, se contratam para que uma delas faça, né, obrigações de fazer, não faça, obrigações de não fazer, ou ainda obrigações de dar. E as obrigações de dar nós vamos ver numa outra aula especificamente só para as obrigações de dar coisa certa e dar coisa incerta. Na aula de hoje nós veremos especificamente as obrigações de fazer e não fazer. Nas obrigações de fazer, interessa ao credor exatamente aquilo que o devedor faz. Quando você contrata alguém numa obrigação, para uma obrigação de fazer, o credor busca no devedor, busca naquela pessoa que ele está contratando, em razão de alguma característica, de algum serviço, de alguma qualidade, né, que o devedor ofereça ao credor. Então, você tem, dentro das obrigações de fazer, as duas figuras do credor e do devedor. Na obrigação de fazer, interessa principalmente ao credor aquilo que o devedor faz. Tá? Aquilo que o devedor faz. Então, dentro dessa lógica, nós temos duas possibilidades. Obrigações fungíveis e obrigações infungíveis. E aí nós precisamos voltar lá para os conceitos de bens fungíveis e bens infungíveis. O que são bens fungíveis? São aqueles que podem ser trocados, são aqueles que podem ser modificados, trocados, em razão por outro da mesma qualidade, da mesma quantidade, da mesma essência. Tá? Nesse caso específico, no caso das obrigações, a gente traz esse conceito para aquilo que o credor, aliás, para aquilo que o devedor ofereceu ao credor. Então, dentro das obrigações fungíveis, tá? No caso das obrigações fungíveis, elas podem ser adimplidas, tá? Elas podem ser adimplidas por um terceiro. Não necessariamente ela precisa ser adimplida pelo devedor. Basta que ela seja adimplida, basta que ela seja cumprida nos termos que ela foi pactuada. Logo, nas obrigações fungíveis, não interessa ao credor se ela vai ser realizada especificamente pela pessoa do devedor. Ela pode ser praticada, ela pode ser realizada, ela pode ser adimplida por um terceiro. Como assim, professor? Imaginem vocês que vocês contrataram alguém, vocês foram numa loja, né? Foram numa loja e compraram um ar-condicionado. Foram na loja, compraram um ar-condicionado. Ora, a loja deu para você, né? Deu, entre aspas, que não existe almoço grátis, a loja deu para você a instalação do ar-condicionado. Ou você contratou uma empresa para instalar o seu ar-condicionado. Ok. Interessa para você credor, que contratou a instalação do ar-condicionado, interessa quem vai fazer essa instalação? Interessa quem é o técnico que vai lá instalar? Em tese, não. Né? Você contratou uma empresa para ir lá instalar o ar-condicionado. Ora, se a empresa no dia pactuado, da forma pactuada, adimplir com a obrigação, adimplir com o contrato que vocês realizaram, não tem problema nenhum. Logo, essa obrigação é uma obrigação fungível, ela pode ser praticada por terceiro. Inclusive, a empresa pode até terceirizar o serviço. Pode. Deu um problema lá, e por alguma razão o técnico faltou, por alguma razão eles ficaram sem os equipamentos e eles terceirizaram para uma outra empresa fazer. Tem algum problema para você? A princípio, se dentro da obrigação que vocês pactuaram, vocês não estabeleceram que deveria ser algo feito especificamente pelaquela empresa, ou especificamente por um técnico daquela empresa, a princípio essa é uma obrigação fungível que pode ser praticada, pode ser realizada, pode ser adimplida por qualquer outra pessoa, ou melhor, por uma outra empresa, não importa.
Então, as obrigações fungíveis são aquelas obrigações que podem ser realizadas por terceiros. Não importa para o credor a figura do devedor em si. Não importa para o credor que aquela obrigação seja necessariamente cumprida com quem ele pactuou. Ela vai ter que ser cumprida dentro da forma como ela foi estabelecida, como ela foi pactuada. Se ela foi adimplida conforme ela foi pactuada, logo a obrigação está cumprida e o devedor se desincumbiu da obrigação, né? Adimplindo a obrigação conforme foi pactuada. Por quê? Porque não interessa ao credor que ela seja feita especificamente pela pessoa do devedor. Ela pode ser feita por terceiros. E aí, a gente precisa ver as obrigações infungíveis. E aí, meus amigos, a gente precisa ir lá no Código Civil para ver a possibilidade que o Código dá ao credor de fazer executar, de mandar executar o serviço por conta própria, naqueles casos em que o devedor não adimple a dívida, não cumpre com o pactuado. É o que a gente tem lá no 249, tá? Diz o 249 do Código Civil: se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Em caso de urgência, parágrafo único, tá? Pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Vejam só, você contratou alguém para instalar o ar-condicionado da sua casa. E aí, a empresa, né, você contratou, pagou adiantado, pagou o serviço adiantado, e a empresa no dia marcado, ou o técnico no dia marcado, não foi fazer a instalação. Digamos que você seja dono de um restaurante, seja dono de um comércio, de algum estabelecimento que aquele serviço, aliás, que aquele utensílio, o ar-condicionado, seja imprescindível para o funcionamento do seu comércio, da sua empresa. Né? Você precisa do ar-condicionado instalado, porque senão você não pode abrir, você vai ter que manter a empresa fechada, o comércio fechado, em razão da falta do ar-condicionado. Pois bem, o técnico não foi instalar. Você já pagou o serviço adiantado. A lei possibilita a você, tá? A lei possibilita a você mandar executar às custas do devedor, às expensas do devedor, o serviço, tá? Independentemente de autorização judicial. É o que diz o parágrafo único. O caput do 249 diz que se o fato puder ser executado por terceiro, né, a instalação do ar-condicionado pode, ora, se não é algo que tenha técnicas específicas que aquela pessoa detenha ou somente aquela empresa possa realizar, qualquer pessoa, qualquer técnico, né, que saiba mexer com ar-condicionado vai conseguir instalar. Então, se o fato pode ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Vejam que o caput dá a ideia, né, de que antes de você mandar executar, você vai entrar com uma ação judicial pedindo a execução daquele serviço, tá? A execução daquela obrigação, o adimplemento daquela obrigação. Tá? Porém, o parágrafo único diz, olha, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Ora, imagine você, nesse exemplo que eu dei, que você contratou a empresa para instalar o ar-condicionado no dia que o seu comércio fica normalmente fechado, no domingo ou no sábado, enfim. E eles não apareceram. Na segunda-feira você precisa abrir e está sem o ar-condicionado. E aí? Você não vai conseguir abrir. Você pode contratar uma outra empresa, tá? Pode contratar um outro técnico para fazer o serviço que aquele primeiro, o devedor da obrigação principal, não adimpliu? Pode, independentemente de autorização judicial. É o que a lei diz.
Você pode ir lá mandar executar o serviço e, obviamente, depois você vai entrar com uma ação pedindo o ressarcimento daquilo que você gastou, né, a mais dentro para que a obrigação fosse, para que o serviço fosse prestado, para que o serviço fosse feito. Tá? Então, o 249, parágrafo único, diz que em casos de urgência... Mas, professor, quais casos seriam esses? O que seria caso de urgência? Meus queridos, aqui a gente vai ter que utilizar do bom senso, porque, digamos, você estava com o comércio lá fechado, né? Você precisava abrir na segunda-feira. É de urgência? Bora, se você pudesse abrir o comércio na segunda-feira sem um ar-condicionado, que você, né, não viesse a causar prejuízo, não viesse a causar transtorno, isso não é urgência. Agora você imagina num calor de agosto do Acre, né, um restaurante fechado, que não tenha janelas, seja todo fechado, que você precisa abrir na segunda-feira e está sem ar-condicionado. Com toda certeza, os seus clientes vão chegar, vão entrar, ainda que você esteja com as portas abertas, vão sair, porque não vão aguentar, né, o nosso calor soberano do Acre no mês de agosto. Né? Então, isso é urgente? É. Agora você imagina isso, um ar-condicionado no inverno, numa cidade, ou numa cidade brasileira, ou qualquer outra uma cidade brasileira, em que esteja frio. É necessário o ar-condicionado? Seria urgente a instalação dele? Nós vamos ter que ver caso a caso. E aqui o Bom Senso Futebol Clube tem que imperar, tá? Então, poderá o credor, independentemente de autorização judicial, contratar terceiros para executar o serviço não cumprido, para executar a obrigação não adimplida pelo devedor principal. Ok? E aí, agora, visto isso, nós vamos ver as obrigações infungíveis. O que são as obrigações infungíveis? Obrigações infungíveis são aquelas que só podem ser contratadas, só podem ser adimplidas, aliás, só podem ser contratadas não, só podem ser adimplidas, tá? Só podem ser adimplidas por quem por quem pactuou, por quem se deu o contrato, quem realizou o contrato. Ou seja, aqui, para o credor, importa as características pessoais, as características do devedor. Imaginem vocês que vocês contrataram um show do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos para cantar na sua festa de casamento, na festa de casamento, de bodas de 50 anos dos seus pais. Imaginem isso. Vamos imaginar esse exemplo. E aí, no dia do casamento ou no dia da festa, o Roberto Carlos não aparece e manda lá o tremendão, o Erasmo Carlos. Meu amigo, você contratou quem? Você contratou o Roberto ou você contratou o Erasmo? Você contratou o Roberto. Você estava esperando o bicho cantar dentalhas lá, né, meu? Pois é. E aí aparece o tremendão. Gente boa, canta, né? O parceirão lá do Roberto. Ora, para você, credor, essa obrigação foi cumprida? Essa obrigação foi adimplida? Bom, se você for tão fã do Erasmo quanto do Roberto, talvez até seja. Mas, no meu caso, eu jamais iria aceitar que o Erasmo fosse cantar no lugar do Roberto. Por quê? Porque eu contratei o Roberto Carlos. Eu queria o Roberto Carlos na festa. Né? A mesma coisa. Contratei a Ivete manda a Claudinha? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Não dá. Tem Ivete é Ivete. Então, em razão, as obrigações infungíveis, elas necessitam obrigatoriamente de ter que ser cumprida pelo devedor, por aquele que foi contratado, por aquele que pactuou. Por quê? Porque aqui importa para o credor as características pessoais do devedor. Tá ok? Tá certo? E, nesses casos específicos, não poderá o devedor, sem prévia anuência do credor, tá? Indicar um substituto. Ah, beleza, a Ivete não pôde ir, né? A equipe dela ligou e falou assim, olha, pode ser a Claudinha? Bom, creio, né? Eu falei assim, tudo bem, na falta de Ivete, não dá, vem Claudinha, vem a substituta, tá? E aí,
Eu aceitei? Beleza. Se o credor aceitou, sem problema nenhum. Agora, a Ivete poderia mandar simplesmente a Claudinha ir lá cantar no lugar dela? Não, tá? Não. Há necessidade de haver anuência do credor, tá ok? E aí, nós chegamos nas consequências do descumprimento das obrigações. Consequência do descumprimento das obrigações. Obrigações de fazer e não fazer. Nesse quesito, especificamente, nós teremos que estar atento ao fato relevante chamado culpa. Tá? A culpa aqui vai ser determinante no modo de resolução da obrigação. Tá certo? Então, meus amigos, como consequência do descumprimento das obrigações, a gente precisa estar atento se houve ou não houve culpa, se o devedor agiu de forma culposa, se ele teve culpa no evento, no descumprimento da obrigação, ou se não teve culpa. E nós precisamos ver também, o objeto da obrigação é possível ou ele é impossível, ou ele se perdeu. Se o objeto da obrigação se perdeu, né, se ele se tornou uma prestação impossível, tá? No caso, a obrigação de fazer se tornou uma obrigação impossível, a solução que o código traz é uma. Se ainda é possível, a solução que o código traz é outra. Então, especificamente, tá? Nas obrigações infungíveis, cujo objeto, cuja prestação é impossível e que não houve culpa do devedor, tá? Diz o código que a obrigação se resolve sem obrigatoriedade de indenização, tá? Prestação impossível, ou seja, o objeto da prestação se tornou impossível, se perdeu, tá? Você não tem mais como adimplir a obrigação de fazer, tá? E não houve culpa do devedor nesse evento, nesse fato. Diz a lei que resolve-se a obrigação sem obrigatoriedade de indenização ao credor por parte do devedor, tá? Então, estando ausente o requisito culpa, requisito básico da responsabilidade civil no Brasil, não pode o devedor sofrer, tá? Sofrer a obrigação de indenizar. Ele não pode ser obrigado a indenizar porque ele não deu causa ao evento. Suponhamos que você tenha contratado, e aí um exemplo, né? Suponhamos que você tenha contratado um animador de festa para a festa do seu filho. Você contratou um animador de festa para a festa do seu filho. Beleza. Deu o horário, o animador não chegou. Deu 1 hora, deu 2 horas, o animador não apareceu na festa. E as crianças ficaram lá, torrando a paciência, enchendo o saco dos pais, né? Porque não tinha ninguém para fazer a animação da festa para as crianças. E aí você procura saber o que é que aconteceu, liga para o animador. E ele fala, olha, em razão da chuva que está caindo, né? Todas as ruas que dão acesso à festa estão alagadas, estão bloqueadas. Eu não tenho como passar, eu estou aqui esperando a chuva passar para que eu consiga chegar nessa festa. E aí? Ele deu causa? Não. Por um fato fortuito, né, um caso fortuito, em razão da chuva, ele não consegue chegar na festa. E aí? Ele vai ter a obrigação de indenizar ao credor, ao dono da festa, em razão do não cumprimento da obrigação? Óbvio que não. Se ele não teve culpa, se foi um caso fortuito, se o evento aconteceu sem que ele desse causa, não há obrigatoriedade de indenização. Tá certo? Não há obrigatoriedade de indenização. Então, prestação impossível sem culpa do devedor, não há obrigatoriedade de indenização. Ou seja, se resolve a obrigação. A obrigação se resolve. Cada um cuida do seu prejuízo, tá? Ora, professor, mas se o credor já pagou, tá? Aí a gente precisa ver como é que foi acertado, se há um contrato, como é que vai ser acertado. Mas, em tese, a obrigação se resolve. Nesse caso, ele pode até devolver o dinheiro, porque o serviço não foi prestado, óbvio, né? Pode devolver o dinheiro, ou parte do dinheiro, enfim.
Depende da forma como foi acertado, depende da forma como eles vão acordar. Porém, não há obrigatoriedade de indenização. Tá? Não vai indenizar em razão de não ter realizado a prestação do serviço. Por quê? Porque ele não deu causa, ele não teve culpa. E no caso da prestação impossível, com culpa do devedor. Primeiro caso, sem culpa. E no caso da prestação impossível, com culpa do devedor. O devedor teve culpa no não adimplemento, no não cumprimento da obrigação. O devedor teve culpa no não cumprimento, do não adimplemento da obrigação. Imaginem vocês que vocês contrataram esse mesmo animador e no dia da festa ele tomou todas as caebas que ele podia tomar, tomou todas e mais algumas, ficou bêbado, bateu o carro, né? Foi para o hospital todo quebrado e, por óbvio, não pôde cumprir com a obrigação na festa do seu filho, né? Não pôde fazer a animação da festa. E aí, nesse caso específico em que o motorista pegou o carro, bêbado, embriagado, bateu, se acidentou, como é que a gente vai resolver? Como é que a lei diz que se resolve a obrigação nesse caso? Aqui, nesse caso, diferentemente do outro, se há culpa do devedor, há obrigatoriedade de indenizar por perdas e danos. Tá? É o que diz o artigo 248 do Código Civil. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Artigo 248 do Código Civil. Tá? Pessoal, a gente precisa estar atento a algumas questões dentro do direito das obrigações. Até pouco tempo atrás, e aí a gente fala pouco tempo porque no tempo histórico legislativo essas mudanças aconteceram a primeira vez lá em 1994, com a alteração que o Código de Processo Civil sofreu lá na parte de execução, foi a primeira alteração, a primeira grande alteração nesse sentido, e o Código de Processo Civil de 2015 traz a mesma lógica, traz a mesma égide. Tá? Até aquela época, vigorava no direito brasileiro a ideia de que você não poderia obrigar o devedor a cumprir com a obrigação, tá? Você não poderia obrigar o devedor a que ele adimplisse a obrigação que ele não queria fazer. Ora, por quê? Predominava no pensamento, na lógica do sistema brasileiro, o fato de que a liberdade do contratante, a liberdade da pessoa, estava acima das obrigações pactuadas. Ou seja, se eu não quero mais cumprir com a obrigação, a única resolução que cabe ao credor é me acionar e pedir perdas e danos, né? Buscar o ressarcimento das suas perdas no meu patrimônio, mas não me obrigar a fazer, a executar algo que eu não quero mais fazer. Tá? Essa lógica que vigorou no ordenamento jurídico brasileiro não vigora mais. Essa lógica que vigorou no ordenamento jurídico não vigora mais. Por quê? Porque hoje, tá, a doutrina mais consentânea e a lógica do sistema, tá, evoluiu para que se obrigue o devedor a cumprir com aquela obrigação, se obrigue o devedor a adimplir aquela obrigação que ele mesmo pactuou. Ora, ele não pactuou por livre e espontânea vontade, ele não fez o pacto, ele não contratou, nessa obrigação ele não se disponibilizou a cumprir, a fazer determinada coisa? Sim, ele fez de livre e espontânea vontade. Ora, por que ele injustificadamente vai dizer que não vai fazer, que não quer mais fazer? Ele precisa cumprir com aquilo que ele pactuou, com aquilo que foi acordado. Então, desde 94, tá? Desde 94, nós temos a possibilidade, dentro das obrigações, tá? Dentro do direito das obrigações, de fazer cumprir, tá? De buscar com que o devedor cumpra com as suas obrigações, tá?
de forma coercitiva. E como é que você vai fazer que o devedor cumpra com as suas obrigações de forma coercitiva? Impondo a ele aquilo que nós chamamos de astreintes, né? Impondo a ele multa no caso do descumprimento da obrigação. O Código Civil não traz essas possibilidades. Isso nós vamos encontrar lá dentro do Código de Processo Civil. O Código de Defesa do Consumidor, né, foi no primeiro momento, foi a primeira lei que trouxe essa possibilidade, lá em 1990. Só a título de exemplo, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor diz: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, ou aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Vejam, a lógica aqui é dar ao credor a escolha do cumprimento ou não da obrigação. Porque o credor pode simplesmente dizer: não, eu não quero mais a obrigação, também não quero mais que ele faça, né? Não quero, vamos desmanchar, vamos rescindir o contrato e eu vou buscar dele as perdas e danos que eu sofri. Eu vou no patrimônio dele buscar as perdas e danos, sem problema algum. Mas isso cabe a quem escolher? Cabe ao credor. Porque se o credor disser: não, eu quero que ele cumpra a obrigação, tá? É facultado ao credor a possibilidade de buscar a execução da obrigação e fazer com que o devedor cumpra, adimpla aquela obrigação, tá? Sob pena de quê? Sob pena de pagamento de multa. Se ele não cumprir, o juiz pode e deve, tá, arbitrar multa, astreintes, que a gente chama, né, para o cumprimento da obrigação. Tá certo? E apenas a título de exemplo, o CDC traz outras, né? Traz outras possibilidades. O artigo 18, artigo 19, artigo 35, artigo 84, são todos exemplos em que o devedor é obrigado coercitivamente a cumprir, pode ser obrigado coercitivamente a cumprir com aquela obrigação, com o objeto da prestação não cumprida, tá? Então, temos aí, né, falamos aí da reforma de 94, no Código Civil de 2000, aliás, no Código de Processo Civil de 2015, nós vamos encontrar isso no artigo 536, que diz que no cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Tá? Então, vejam só. Lembra que nós falamos ainda há pouco da regra do artigo 248? O que é que diz o 248? Voltando lá atrás, o que é que diz o 248? Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Ok, não teve culpa, se resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Mas aqui, tá? Nós precisamos fazer a leitura de acordo com o ordenamento jurídico. Por quê? Porque se o credor quiser que o devedor cumpra com a obrigação, ele pode exigir que o devedor cumpra essa obrigação, através de uma ação de execução, óbvio, né? Então, a regra do 248, a melhor exegese dela, o melhor entendimento para se aplicar é dar ao credor a possibilidade de escolha se vai querer o cumprimento da obrigação, óbvio, se o objeto da obrigação, se a prestação ainda é possível, se o objeto da prestação ainda existe, né? Ou facultar a ele o pedido de perdas e danos, né? Converter essa obrigação não cumprida em perdas e danos. Então, cabe ao credor a escolha, tá? Cabe ao credor a escolha. Então, o magistrado pode, né, inclusive, aplicar as astreintes. Tá certo? Pessoal, e a tutela específica não exclui perdas e danos. A gente precisa deixar isso claro. Como assim, professor? A tutela específica não exclui perdas e danos. Imagine que vocês têm uma obrigação
Alguém pactuou com vocês uma obrigação de fazer. E em razão dessa obrigação de fazer, você teve prejuízos, tá? Lucro cessante, por exemplo. Perdas e danos aqui inclui os lucros cessantes. Mas você quer que aquela pessoa cumpra a obrigação. Imaginem vocês, por exemplo, um show que você tenha contratado. Vamos pegar um exemplo de um show. Você contratou um show e no dia aprazado, aquele artista, né, disse, olha, não tenho como cumprir, aconteceu algum fato extraordinário e eu não tenho como cumprir. Não vou fazer o show. Cabe ao credor que possibilidade? Cabe ao credor converter em perdas e danos ou entrar com uma ação exigindo que o devedor cumpra, faça o show numa outra data. Que ele venha e faça o show numa outra data. Tá, mas imaginem vocês que esse organizador, que a pessoa, o credor que organizou o show, teve prejuízos em razão da troca da data, teve prejuízos porque as pessoas pediram reembolso dos ingressos. Ele teve prejuízos em razão do fato do devedor não ter cumprido, não ter adimplido com a obrigação conforme foi pactuada. Tá? Ele pode, além de pedir o cumprimento da obrigação, pedir perdas e danos? Pode. A tutela específica não exclui a perdas e danos, inclusive lucros cessantes. Tá certo? Conversão. O 499 diz lá, né? E aí o 499 diz, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor a requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, tá? É o que diz o 499 especificamente. E o 498 do CPC de 2015 diz, na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento de tal obrigação. O 538, não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Então vejam, há diversos artigos dentro do Código de Procedimentos, dentro do Código de Processo Civil, que autorizam ao credor e autorizam ao juiz diversas medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação. Então, cabe ao credor a escolha se ele vai simplesmente converter, né, a obrigação em perdas e danos ou se ele vai exigir o cumprimento dessa obrigação mais perdas e danos, não afastado aqui a possibilidade de se pedir perdas e danos, se houver. Tá certo? E aí, minhas crianças, a gente viu há pouco as obrigações de fazer, as regras das obrigações de fazer e as consequências do descumprimento dessa obrigação, quando há culpa e quando não há culpa por parte do devedor. Agora, nós vamos entrar nas obrigações de não fazer. E o que são as obrigações de não fazer? Óbvio, por óbvio o nome já diz, é quando você se compromete a não realizar algo, né? Você se compromete a não fazer algo. O objeto da prestação é deixar de fazer alguma coisa, se comprometer a deixar de fazer alguma coisa. Como assim, professor? Imagina vocês que vocês têm uma vizinha bem legal, né? Daquelas que colocam o lixo dela todinho na sua lixeira. Colocam o lixo inteiro na sua lixeira. E aí, você quando vai colocar seu lixo, você não tem espaço para colocar seu lixo na sua lixeira, lixeira da frente da sua casa. O que é que você faz? Né? Você vai pegar o lixo, vai jogar tudo na frente da casa da vizinha? Não, não vai fazer isso. Você vai entrar com uma ação, vai lá no juizado especial, vai entrar com uma ação pedindo que a sua vizinha se abstenha de colocar todo o lixo dela na sua lixeira. Por quê? Porque deixa lá aquele monte de lixo, vem os cachorros, os gatos rasgam, faz aquele monte de sujeira na frente da sua casa. Acontece, casos práticos da vida real, tá? E aí, vocês estabelecem um acordo. Qual acordo? Há uma obrigação de não fazer. A sua vizinha se obriga, sob pena de multa, tá? A não fazer determinada conduta. Qual conduta? A não colocar lixo na sua lixeira. Tá certo? Pode? Pode. É uma conduta negativa, né? Aliás, uma conduta negativa não.
é uma obrigação negativa de não fazer, né, a conduta negativa, que ela vai se abster de fazer, de jogar lixo lá na sua lixeira. Pode? Pode. Mas, professor, fora esse exemplo, imagina vocês que o seu vizinho se compromete com você a não construir o muro a uma determinada altura. Porque se ele construir um muro mais alto, você vai perder visibilidade. Quem mora na praia, por exemplo, né? Isso é comum, isso é fato, acontece. E aí ele se compromete a não erguer um muro acima de uma determinada altura. Tá? Ora, é uma obrigação negativa? É. A obrigação aqui é não construir acima de determinada altura. Ou imaginem vocês são contratados pela Coca-Cola. Vocês são contratados pela Coca-Cola ou por qualquer outra marca que tenha conhecimentos técnicos, científicos específicos que fazem parte do patrimônio dessa marca. Você vai estabelecer, né, dentro do seu contrato, uma obrigação de não fazer. O quê? De não sair por aí contando os segredos da marca, de não sair por aí contando aquele conhecimento técnico, né? Ou, por exemplo, o professor é contratado por uma determinada universidade e dentro desse contrato diz que há exclusividade, ou seja, eu não posso contratar com nenhuma outra faculdade. Acontece? Acontece. Ou um artista, né? O artista tem a exclusividade com uma determinada emissora de televisão. Ele não pode aparecer em outra emissora de televisão. É uma obrigação de não fazer. Né? Eles pactuaram essa obrigação. Então, vejam só, existem inúmeras possibilidades de se pactuar obrigações de não fazer, de se abster a fazer determinados atos. Tá? Então, o Código estabelece as obrigações de não fazer. E vejam só, pessoal, aqui vale um adendo. Não serão consideradas lícitas, tá? Pactos, tá? Obrigações pactuadas de não fazer que interfiram, que tolham direitos fundamentais. Por exemplo, você não pode pactuar uma obrigação em que limite o ir e vir das pessoas. Você não pode passar na minha rua, tá? Vamos lá, fazer uma obrigação, vamos pactuar essa obrigação aqui, eu terminei com você, né? Não quero mais olhar na sua cara, imagina uma separação litigiosa. E aí vocês colocam lá no divórcio, no acordo de divórcio. O cidadão está proibido de passar na frente da minha rua, de andar na minha rua, de passar na frente da minha casa. Pessoal, direito de ir e vir, a rua é pública, tá? Óbvio, aqui eu não estou falando das questões penais, né? Nós sabemos que existe a Lei Maria da Penha, que limita, que pode trazer limitações no ir e vir, no direito de ir e vir. Mas aqui é obrigação, aqui é direito civil, é pacto entre duas pessoas. Duas pessoas, de forma livre e consciente, estão estabelecendo obrigações. Se essas obrigações, tá, violarem princípios de ordem pública ou ferirem garantias fundamentais, não serão consideradas válidas. Tá certo? Imaginem, por exemplo, meus alunos sabem, o professor faz um pacto de não casar, né? Não vou casar. Isso é um pacto? Esse pacto é válido? Bom, eu até queria que fosse, mas né? Não pode. Por quê? Porque tolhe direito fundamental. Imagina, um pai faz um pacto com a sua filha. Minha filha, eu vou beneficiar você com a maior parte da herança se você não casar com fulano de tal. Pessoal, isso é um pacto válido? Ora, não. Juridicamente ele não vai ter validade, tá? Então, se tolher garantias e direitos fundamentais ou ferir princípios de ordem pública, não pode, não tem validade, tá? E aí agora a gente entra nos efeitos opa, a língua enrolando. Nós entramos nos efeitos do descumprimento das obrigações de não fazer. E aqui vale a mesma lógica das obrigações de fazer. Houve culpa? Ou não houve culpa? Sem culpa, tá? Não houve culpa. Evento estranho à ordem do devedor. Aliás, a ordem.
Evento estranho à vontade do devedor. O evento aconteceu sem que o devedor pudesse interferir. Suponhamos que você pactuou com o seu vizinho não erguer o muro a determinada altura. Veio o município, em razão de uma lei municipal, mudou a urbanística do bairro, mudou a urbanística e disse que obrigatoriamente os muros precisavam ter 2 metros de altura e você pactuou 1 metro de altura. E aí? Foi a sua vontade livre e consciente que fez com que você descumprisse aquela obrigação? Não, foi em razão de uma ordem pública, foi em razão de uma lei, de uma reformulação na urbanística, né, da cidade, do bairro. Ora, uma determinação do poder público. Isso vai fazer com que você descumpra a sua obrigação. Você teve culpa? Não, não há culpa. Se não há culpa, extingue-se a obrigação sem perdas e danos. É o que diz o artigo 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Ora, se você se obrigou a não praticar determinado ato, mas você não teve culpa, aconteceu alguma coisa, algum fato exógeno, algum fato estranho, que lhe torne impossível se abster do ato, resolve sua obrigação. Não há possibilidade do seu credor, no caso do nosso exemplo, o seu vizinho, ir lá pedir perdas e danos, porque entrar com uma ação de perdas e danos, pedir para você que pague, porque ele perdeu parte da vista da praia que ele tinha quando seu muro tinha apenas 1 metro de altura. E se houve culpa do devedor? Se o ato imputável ao devedor, que realizou voluntariamente, sem interferência de fatos externos, pode exigir, 1, o cumprimento da obrigação. Imaginem vocês que vocês brigaram com o vizinho, isso não acontece. E aí, você tinha se comprometido lá a não erguer o muro. E o vizinho começou a te encher o saco, vocês brigaram. Aí você falou, pois agora eu vou erguer o muro, pois agora eu vou lá fazer esse muro. E aí? Houve culpa? Ora, é só sua birra, né? Você, por birra, vai lá e vai descumprir aquela obrigação que você pactuou. Nesse caso, a culpa? Sim, nesse caso, a culpa. E aí, o que é que cabe ao seu vizinho, que no caso é o seu credor, né, dessa obrigação de não fazer? O que é que cabe a ele? Primeiro, pedir o cumprimento da obrigação de não fazer. Ele vai lá entrar com uma ação pedindo para barrar a sua obra no seu muro. Por quê? Porque vocês têm um pacto, vocês têm uma obrigação pactuada de não fazer. Para ele não pode construir acima daquela determinada altura, Ou ainda, imaginem só, vizinho viajou. Quando ele chegou, o muro já estava erguido. E aí? Dá para desfazer o muro? Claro, nesse caso dá para desfazer o muro, né? Você vai entrar com uma ação pedindo que se desfaça o muro. É uma possibilidade? É. Por quê? Porque nesse caso há como se reverter a obrigação não cumprida, como se reverter o objeto da obrigação, né, da prestação. Você tem como mandar desfazer. E, terceiro ponto, resolver em perdas e danos. Em que motivo, em que situações vai se resolver em perdas e danos? 1, se o credor quiser. 2, naqueles casos em que não se consegue impedir o descumprimento da obrigação ou se desfazer o ato da obrigação não cumprida. Por exemplo, no caso do muro, você pode tanto impedir a realização da obra, como depois dela feita, você pode demolir. E a obrigação de não fazer se torna rígida de novo. Por quê? Porque tem como manter o muro lá baixinho. Agora imaginem vocês que vocês são detentores de um segredo industrial. A palavra dita não volta mais. E aí vocês pegaram e contaram esse segredo para a concorrente. A criaturinha foi lá e contou o segredo para a concorrente. E aí? Ora, uma vez o segredo revelado,
a única coisa que sobra ao credor, da obrigação de não fazer, é converter isso em perdas e danos. Porque nesse caso não há mais como nós recuperarmos o objeto da prestação. Né? Nesse caso, o segredo foi contado, foi revelado, a única coisa que se pode pedir é perdas e danos. Então, vejam, 3 possibilidades. Né? No caso, quando há culpa do devedor. 1, pedir que se abstenha, que o devedor se abstenha de realizar a obrigação de não fazer. Tá? Ele vai pedir que o devedor se abstenha de fazer aquilo que ele se comprometeu a não fazer. Agora ficou melhor. Tá? 2, tá? Pedir que ele desfaça. Ora, se ele já fez e há como se desfazer, se há como voltar ao status quo anterior, você vai lá, entra com a ação e pede que se desfaça. Ou 3, se você não quiser também, tá? Tem 3 possibilidades. Já fez, tudo bem, agora eu vou entrar com perdas e danos. Entra com ação de perdas e danos. Ou naqueles casos em que a única alternativa que te sobra são as perdas e danos, tá? Pessoal, diz o 251, tá? Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos, por perdas e danos. Vejam só, aqui também há a possibilidade do devedor, aliás, do credor, mandar desfazer o ato, nesse caso, às custas, às expensas do devedor. Tá? É o que diz o 251. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Imaginem vocês aí uma situação em que a obrigação de não fazer está sendo descumprida. Ora, em caso de urgência, eu posso, independentemente de autorização judicial, mandar desfazer aquilo que foi feito, tá? Sem prejuízo do ressarcimento. Mesma regra lá da obrigação de fazer. Na ação, diz o 497, tá? Do Código de Processo Civil. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Enfim, essas são as regras básicas das obrigações de não fazer, pessoal. Aqui vale a mesma regra da obrigação de fazer que nós falamos ainda há pouco, tá? Vale a mesma lógica. Ora, se eu tenho a possibilidade de fazer cumprir a obrigação, é facultado ao credor pedir, né, exigir do devedor que cumpra a obrigação de não fazer. Então, isso a lei traz, né, a lei dá essa faculdade, essa possibilidade ao credor que exija do devedor o cumprimento, o adimplemento da obrigação de não fazer. Ou seja, se abstenha de não fazer aquele determinado ato. Tá certo? Então, vimos na aula de hoje, né, o que são obrigações, falamos rapidamente das obrigações. Obrigações fungíveis, aquelas que são realizadas, ou melhor, que podem ser realizadas por terceiros sem prejuízo ao credor. As obrigações infungíveis, aquelas que são pactuadas em razão das características pessoais, em razão das qualidades pessoais do devedor, tá? Também chamada de obrigações personalíssimas ou obrigações intuito persona. Vimos também como se resolvem as obrigações. Vejam, lembrem-se sempre, culpa, tá? O requisito culpa vai estar sempre sendo analisado. Se houve culpa, há um modo de resolução. Se não há culpa, há um outro modo de resolução. E por fim, nós vimos as obrigações de não fazer. Obrigações de não fazer ou obrigações negativas são aquelas que uma das partes se
comprometem, né, aliás, uma das partes se compromete a não realizar determinado ato. Formas de resolução do descumprimento da obrigação segue a mesma, da obrigação de não fazer, segue a mesma lógica das obrigações de fazer. Espero que tenham gostado da aula, pessoal. As próximas aulas de obrigações a gente se vê aqui no canal. Um abraço e até lá.